Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Sejam bem-vindos. Como é que tá a CUT de vocês? Lá, o Fernando tá resplandecente. Ah, tomou um chá de... Toma um banho de lua. Quase. Ai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco para mais um programa do Red Zone, desvendando mais mistérios que vocês possam imaginar e dando risada de muita coisa que acontece por aí. E do meu lado está aqui Fernando Amati, para aguentar o Alexandre Melino falando um monte de besteira para vocês no programa de hoje. Toca o pau, Amati. Levando luz aos cantos mais escuros da Dark Web, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Importantíssimo. Tão importante as doses de acidez que a frase da semana é a que nos dá alento para aguentar tudo que acontece. Qual que é a frase da semana, Mati? Se adaptar ao mercado é uma coisa para quem está atento. Atualizar é uma necessidade. E calçar a sandália da humildade é só uma questão de tempo. Tempo, vergonha na cara, né? Tempo, vergonha na cara. Um dos dois tem que acontecer, para você ver qual que chega primeiro, né? Se dá tempo para cobrir a cara toda, se não dá. Ai. Bom, vamos falar de coisa que interessa, vai? Senão a gente vai ficar muito doido aqui e vai passar mais raiva do que felicidade. De novo, a nossa cartilha de eventos. Lembrando a vocês, a gente vai lembrar vocês até o final de maio. Para quem estiver interessado, estiver interessado em participar do Sirena, que vai acontecer lá em 29 de maio. Ah, tem muito tempo. Pois é, dá para você comprar aos pouquinhos, sai baratinho. E lembrem-se, se você utilizar o código REDZONE20, você vai ter 20% de desconto, tá? Eu vou escrever de novo para vocês aqui, REDZONE20, tá? Usou esse código, vai ter 20% de desconto bonitão na compra do primeiro evento organizado pela turma do Recate, que é a Sirena, e é bem legal. É a chance de vocês estarem em um local diferente, com gente diferente, ver palestras diferentes. Temos que nos apoiarmos. Se a gente não apoia um outro, esquece. Ninguém vai conseguir resolver nada. Não está fácil o mundo, não. E, por outro lado, agora algum que vai ser um pouquinho antes, uma semana antes, 15 dias antes, no máximo, a gente vai ter a Upside de São Paulo, que iniciou hoje as distribuições das credenciais. Distribuição entre aspas, como está tendo uma procura muito grande e precisa organizar e ter uma ideia melhor de quantas pessoas vão em cada dia, esse ano aqui eles separaram, Então você vai ter o sábado com atividades de... vai ter um campeonato do Powerade, do PowerNet, vai ter CTF, vai ter alguns workshops, isso é no sábado. Então são ingressos para o sábado, dia 17 de maio, ok? Se você vai só no domingo, tem ingressos para o domingo o dia todo, que é dia 18 de maio. Tá? Se separaram. Eu quero ir nos dois. Tudo bem, você pode ir nos dois, contanto que ainda haja ingresso, porque o ingresso é de grátis. Você só vai pagar se você for pegar camiseta ou se você quiser ajudá-los
com uma graninha, né? Mas vá até o Simpla, procure lá por B-Side São Paulo e você vai encontrar um ingresso para fazer a compra. Coloca no coisa aqui, Amate, a página de descrição, eu perdi. Eu tenho fácil. Coloca ela aí no chat só para o pessoal ter. E aí, quem quiser participar da B-Sides, que é um evento super bacana também, né? O tema esse ano assim, vai ser House of Hackers. 2023 foi Hacker Things, né? Parodiando Stranger Things. E agora a gente está parodiando House of Cards. Então é House of Hackers. E então vocês fiquem todos convidados. E lembrando, sábado, CTF, workshop, tá? E o joguinho lá, para quem quiser participar, vamos fazer um campeonato. Sábado, dia 17, um ingresso. Eu quero ir dia 18. Dia 18 é outro dia, você vai lá, pega outro ingresso. Eu quero ir nos dois. Você pode ir nos dois. Basta você pegar e se inscrever nos 2 dias. Tá? Tem para todos os gostos, tá bom? Então divirtam-se. Não percam a oportunidade de participar de coisas boas. E a B-Sides é uma coisa muito boa. Tá? Esqueci de alguma coisa, mas acho que não, né? Não, eu acho assim, no sábado são os mini treinamentos, né? Tem 4 mini treinamentos abertos até agora. Um é de modelagem de ameaça, o outro é de cross-site scripting, cyberinteligência da Darknet, e o outro é um esquenta do CTF. É para escolher um só, porque eles vão acontecer no mesmo horário. Então, eu acho que só o único detalhe aí é esse. Então, já está começando a acontecer as coisas. Mas eu queria fazer uma palestra. Perdeu o bonde, fião, porque acabou, a data limite era 1º de abril. Não era dia da mentira, era de verdade. Então, quem inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, se escafedeu. Né? Mas está valendo. Beleza? Então, isso é com relação aos eventos que estão para acontecer. Coisas muito boas, coisas bacanas. Na sequência vem o Show the Sheriff, né? Tem mais outras coisinhas acontecendo, preparando. Aí a gente vai trazendo para vocês aos poucos, para não encher vocês de informação. E aí, perde pacote. Perde pacote e embanana tudo. Vamos lá. Nossa querida Oracle. Parece que ela começou a calçar as sandálias da humildade. Ela tem 2 pernas, ela colocou em um pé, por exemplo, né? Em um pé. Ali, meio de ladinho, meio princesinha do sapatinho de cristal. Será que é o meu? Será que serve? Será que não serve? E o que aconteceu? Eles perceberam que nessa história toda que nós estamos trazendo para vocês no último mês, vamos falar assim, né? Haviam 2 servidores obsoletos. E por acaso esses servidores obsoletos, eles tinham credenciais, só que eles não estavam atualizados e tinham falhas, vulnerabilidades que possibilitaram o vazamento das informações. Né? Agora, será que foi só isso? A gente não sabe dizer, não é verdade, Amado? Mas começou a ter uma luz no fim do túnel. Ale, eu acho assim, a gente já comentou, a gente acredita que com relação à comunicação, a Oracle falhou e falhou muito sério com relação à comunicação, né? Eles não precisavam ter deixado chegar no nível que chegou dos jornalistas conversando com o hacker para ter informação, porque a Oracle não falava nada. Para mim, esse não é o comportamento esperado de uma empresa do tamanho da Oracle. Então, eu acho que tem muito a ser... Eles têm muito que aprender em termos de resposta a incidente e comunicação. Pronto. Essa é uma parte. Agora, o que acontece? Semana passada, cada semana está aparecendo uma coisa. Então, cada vez está ficando mais feio.
Porque semana passada foi o quê? Semana passada entramos em contato, né? Entramos não, eles entraram em contato com alguns clientes, falando, olha, parece que teve realmente alguma coisa errada, né? Agora, essa semana, pronto, realmente, alguém teve acesso a 2 servidores que estavam antigos, obsoletos na nossa infraestrutura. Mas não se preocupe, as senhas estavam cifradas, né? Se tivesse senha, estava cifrada. Várias outras grandes plataformas já tiveram vazamentos e as senhas estavam cifradas. Com o poder computacional hoje em dia, é uma questão de semanas ou talvez meses para que todas as senhas sejam expostas. Então, né, tentar minimizar o problema, ou denegrir quem foi que fez, né, não é uma atitude muito sadia. Tá? Mas, pelo menos, calçar pelo menos o primeiro pé da sandália aqui, né, para falar, olha, sim, tivemos um problema, vamos esperar. O único problema é que eu acho que calçaram primeiro o pé esquerdo, né? Porque o pé esquerdo tá na frente, né? Mas então, o pé esquerdo cheio de frieira ainda, né? Aquela unha tudo embolorada e cheio de frieira. Porque erraram muito, Alexandre. Não é possível. Que triste, cara. Que triste. Mas, enfim. Vamos ver para onde vai isso. Tem espaço para mais besteira ainda ou melhorias. Vamos ver. Assim, eles deixam muito claro, ou eles reforçam aqui, que esses servidores não têm absolutamente nada a ver com a estrutura de cloud da Oracle. Né? Então, não tem nada a ver com o OCI, né? Oracle Cloud Infrastructure. Não tem nada a ver. Vamos esperar. É o que eles estão dizendo. Né? Eles negaram e a verdade apareceu. Vamos ver se eles vão continuar negando como é que vai ser. Mas, tá aqui. Vamos ver para onde vai essa carroça aí. Agora, vamos voltar também em outro assunto que a gente até assustou, e muita gente se assustou quando a gente trouxe para vocês, com relação ao CNEM, né? Por ser um conselho de energia nuclear, ficou todo mundo assim, mas por que energia nuclear? Pois é, dia 28 de março, final do mês, receberam um ataque cibernético. Esse ataque cibernético impactou a produção de radiofármacos. Aí você fala assim, o que é radiofármacos? Quando o cara faz quimioterapia, a quimioterapia para um tratamento de câncer é embasada em radiofármacos, né? Ou seja, são remédios que vão gerar situações contra o câncer, mas eles são produzidos em cima de controles nucleares. A gente falou vários produtos aqui que tálio e dentre outros, né, que são até radioativos, que são usados nessa produção. Como teve o ataque, eles pararam a produção desses remédios. Muitas pessoas precisam desses remédios e começaram a sentir falta desses remédios na praça. Começaram a retornar às atividades no dia de hoje, 10 de abril. Então, assim, chato isso, né, cara? Só que até conseguir abastecer o mercado com a quantidade necessária desses radiofármacos que a gente mencionou, né? Infelizmente, vidas podem ser perdidas, né? Triste esse negócio, né, cara? O que a gente até comentou. Pode ser por acaso ou pode ter sido uma coisa proposital. Bom, espero muito que não seja proposital. Chato, né? Ale, assim, eu acho que é muito chato, mas esse aqui mostra uma realidade que a gente não gostaria que ela tivesse chegado, que é exatamente a tecnologia, né, o mundo digital impactando no mundo real. E com esse tipo de impacto. A gente já tinha comentado, né, a respeito de impacto no turismo e várias outras situações, só que agora são vidas que estão em risco, pessoas que estão sendo prejudicadas por causa desse tipo de coisa. A gente já comentou várias vezes que algumas gangues, quando elas descobrem que um hospital foi atacado,
eles preservam uma parte do ambiente onde tem vidas, mas os dados eles pegam exatamente para fazer extorsão. Aqui não está claro o que aconteceu ou como aconteceu esse ataque. Ele pode ter sido só mais um servidor esquecido, tcharam, né? Como na notícia anterior. Só que esse servidor esquecido, a hora que alguém foi tomar as medidas de contenção, como não sabia o que estava acontecendo, prática comum, resolveu desligar tudo. E daí agora tem que retomar. Existem alguns ambientes, por exemplo, forno, né? Não tem nada a ver com isso aqui, mas tem alguns ambientes que você não pode desligar, porque se você desligar, você estraga o ambiente, né? Em siderúrgica, em coisa assim. Porque ele esfria e depois não tem mais como chegar na mesma temperatura, mudou o metal, mudou a composição e um monte de coisa louca assim. Então, são realmente os impactos do mundo digital no mundo real. Cara, brabo isso aqui. 15 dias para repor. Repor não, para voltar à produção normal. 15 dias. Então vai junta com mais o tempo que ficou parado, ficou aí um mês de prejuízo e um mês ceifa muitas vidas, né? Sei lá. Triste, mas fazer o quê? Pelo menos eles vieram ao público e falaram o que estava acontecendo, né? Diferente de outros por aí que deixam de avisar o que acontece e depois fala que não é com eles. Né? Mas, enfim, triste. Agora, tocando no nome triste, cara, aqui a gente vai falar de uma situação que realmente me deixa, assim, angustiado, cara. Sabe? Angustiado. São situações que o cara que não pensa no bem começa a acreditar que o crime compensa. Né? A gente está vivendo isso aí dia após dia, cara. Dia após dia. Agora tem uma situação aqui causada na Hunters, né? E vamos entender, para vocês entenderem. Essa Hunters, eles trabalhavam oferecendo Ransomware as a Service. Então vamos lá, é um grupo que oferta um produto Ransomware as a Service. O que é o Ransomware as a Service? Olha, eu acordei com o pé esquerdo, quero ganhar dinheiro, só que eu não sei fazer muito bem as coisas com vírus. O que eu faço? Vou numa plataforma de Ransomware as a Service, pago uma quantia e vou ter, durante um período, um produto para espalhar por aí para ver o que acontece. Então, vamos supor, eu mando um monte de e-mail e alguns cabeçudos vão lá e clica no negócio lá e pronto, se infecta. Eles ganham um percentual e o cara que pagou ganha outro percentual. Bonito, né? Os caras estão pegando uma bandidagem, virou um trabalho, né? Uma fonte de renda. Pois é, o negócio está indo, a gente até comentou aqui no programa já, que algumas gangues da Coreia, até a própria Lockbit, estavam contratando pessoas, fazendo anúncios na internet para contratar pessoas, estavam fazendo entrevistas, estavam, como é que eles falam, buscando pessoas dentro dessas empresas, né? Eles eram o headhunters mesmo, procurando pessoas dentro dessa empresa para trazer para o lado negro da força, assim, descaradamente, botando anúncio no jornal, outdoor pela Europa. Sério. Agora a Hunters fala assim, olha, a gente vai mudar, viu? O que acontece? A gente vai parar com o nosso principal item de fonte de renda, que é o Ransomware as a Service, e vamos focar simplesmente no roubo de informações seguidas de extorsão. Cara, os caras estão anunciando isso assim, como se fosse uma empresa. Olha, eu produzo pneu de lambreta, eu vou parar de fazer pneu de lambreta, vou fazer só pneu de caminhão. Né? E aí os caras estão falando que vão parar de fazer a parte de mal, eles só vão agora roubar dados e vender no mercado negro, ou fazer extorsão. Olha, se você não me pagar tanto, eu vou vender, vou mostrar você pelado lá, hein? Porra, Mate, é triste isso, hein? Quando que nós vamos parar, cara? Ale, assim, eu realmente não sei. É uma adaptação do mercado.
em vez de fazer a parte do sequestro de dados, eles viram que para ganhar dinheiro você não precisa, né, cifrar os dados do cara. Cifrar os dados da empresa é mais uma forma de extorsão, porque a empresa se sente acuada e é obrigada a pagar. Eles acabaram percebendo que as empresas, com ou sem os dados cifrados, pagam. Pronto. O cara ele se adaptou ao mercado, entendeu? Quem está errado? Esses caras estão errados? Não. Está errado quem paga, quem não comprou firewall, quem não fez investimento, quem não tem backup, quem não investiu em treinamento, né, em educação, quem só visou o lucro. Esses caras é que estão errados. E daí o que acontece? Deixaram o espaço foi tomado por espertalhões que estão vendo como o mercado funciona e estão só se adaptando ao mercado. Triste, mas verdade. Eu achei assustador, cara. Na hora que eu vi a situação que o cara, assim, não, assim, informando o público, olha, desculpa, a gente vai tirar a plataforma do ar, porque, pô, dá trabalho, vou ter que depois vender o código ao cara porque pagou, ele pede suporte que não sabe utilizar ali a vacina direito. Eu não preciso fazer nada disso. Já que eu estou na rede do cara, eu vou lá, tiro os dados do cara, quer, paga, não quer, tchau. Eu vou botar para todo mundo ver e acabou. Eu paro de ter aquele trabalho que eu já não queria antes, de ter que trabalhar com gente. Né? Eu só cobro e estou com as pessoas. Que beleza, hein, velho? Adaptação do mercado. E daí, assim, eles estão errados. Eu acho que quem está errado é quem não fez a lição de casa, quem não se protegeu, quem deixou servidores expostos, né, obsoletos na internet. E aí? Perfeito o comentário do Henrique aqui. Esperou contato veio, caiu, falta, expulsa, cartão, tal. Certo ele, né? Brincadeira, cara. Puta, vai. Vamos botar a luz nessa escuridão toda. A Google resolveu o problema daqueles zero days que estavam sendo explorados, né? E no total corrigiram 62 falhas, 62 falhas com a atualização que foi disponibilizada. Agora não tem a data aqui, acho que foi. O meu atualizou, acho que foi terça-feira, acho que teve atualização. Deve ser por aí, né? Então você que usa Android, você que acha que sabe de tudo, atualize o seu Android, que 62 falhas corrigidas não são poucas, né? Para ser bem sincero para vocês, alguma coisa mudou e mudou muito, porque tinha uns 3, 4 aplicativos que estavam no meu celular que pararam de funcionar e falaram assim: esse aplicativo não pode mais ser utilizado na versão do seu aparelho. Então eu acredito que mudaram e mudaram coisas sérias, né? Então aí eu vejo como era uma besta, estava bem colocando em risco umas coisas aqui, mas eram uns programinha sem vergonha que eu estava olhando, viu? Bem malicioso, não vou falar para você que era do lado lindo da força, não. Eram umas tranqueiragens que eu tinha aqui e de repente, pau! Eles não podem mais ser nem carregados. Bom, legal a Google conseguir resolver isso rápido, porque quando a gente começou a falar na semana passada, o negócio estava feio, né, Mate? Eles estavam até preocupados porque tinha alguns que eles não sabiam como colocar o patch. Eles resolveram problemas de zero click, né? Só que havia outras coisas que eles ainda estavam investigando. E já uma semana depois já vem a atualização com 62 correções sendo realizadas. Muito bom, né? Que seja assim sempre, né, Mate? Ale, de novo, são as atitudes que todas as empresas deviam fazer e deviam usar como exemplo, né? Atualizar, atualizar e atualizar. A gente sabe que nem todo mundo tem o celular mais moderno, que sim, algumas, sei lá, eu vou falar até nomes aqui, os celulares da Apple, eles têm muito mais
A atualização é mais longa, né? Até para os aparelhos mais antigos. Com o Android, depende muito do fabricante do aparelho, tá? Mas a Google está fazendo o pedaço dela. E uma coisa que eles falam interessante nessa notícia é o seguinte: uma das vulnerabilidades corrigidas era uma vulnerabilidade que foi usada por autoridades sérvias para desbloquear aparelhos, né, que eles estavam apreendendo alguma coisa aí. Então é interessante isso daqui porque aparentemente não está relacionado com governos ou governos têm pouco poder em cima desse tipo de coisa, né? Esperemos que continue assim. Eu já não sei dizer o que aconteceu, por exemplo, com a Apple, viu, cara? Porque a gente nem mencionou aqui. Mas a gente pode até falar. Na semana passada, mandaram embora o chefe da NSA nos Estados Unidos, né? E ele e mais uns 12 pessoas que trabalhavam tudo com a parte de alto escalão foram todos desligados por criar, assim, a explicação foi que, além de não estar de acordo com o governo atual, há suspeitas que criaram situações de crise. Quando a gente fala situações de crise, eles colocam, inclusive, a listinha, viu, cara? Colocaram lá TikTok, Kaspersky, Apple, né? Nossa, qual que é o nome daquela VPN que a gente deu, porque a gente não conhecia? Ivanti, entendeu? Então, assim, é para ficar com a pulga atrás da orelha, vamos falar a verdade, né? E aí você vê que a Google chega e toda vez que tem qualquer problema, ela vai, fala que tem um problema, fala que vai arrumar e é muito rápido o retorno. A única coisa que eu posso falar, que eu vi que a Google fez, que não me agradou, assim, em relação à comunicação, foi em relação ao thread hunting. Porque, de repente, ela falou que pagou milhões de grana para um monte de gente e eu não vi nada acontecer disso durante o ano, né? Do bug bounty dos caras, né? De thread hunting e bug bounty, lembra? Campanha dos dois. Então, assim, é a única coisa que me assustou um pouco. A gente sabe que a Google tem umas coisas estranhas em termos de... Eles têm uma plataforma, essa plataforma é traduzida em um monte de línguas, e eles não estão muito preocupados se você entendeu ou não entendeu o que eles traduziram, né? E tem aquelas limitações, né, lá em Plainview, mas se a gente pegar a quantidade de milhões de pessoas utilizando, a gente não sabe dizer o quanto isso impacta. Porém, eles são muito claros quando tem atualizações e substituições de problemas, eles são transparentes. A gente pode falar que não. Minha única reclamação, de novo, foi com esse bug bounty e o thread hunting que eles estavam fazendo e não foi bem divulgado. Mas eles costumam trabalhar bem, né, Matos? Concorda comigo, cara? É redondinho o que a Google costuma fazer, cara. Não, e, Alexandre, principalmente porque tem milhões ou talvez bilhões de aparelhos com o sistema operacional. Então, se o cara der uma mancada, né, ele para o celular de todo mundo no mundo inteiro. Meio mundo ou mais de meio mundo é prejudicado. Então, tem feito um trabalho muito bom, sem dúvida. Show de bola. Agora a gente vai falar de outro assunto também que a gente não costuma falar aqui, né? Não é sempre que isso ocorre, não é sempre que a gente toca nesse assunto, mas nos últimos 10, 20 programas, a gente trouxe algumas situações estranhas que ocorreram no mundo com relação à infraestrutura crítica. Pois quando se fala de infraestrutura crítica, a gente está falando de rede CS, OT, né, sistemas SCADA, né, que são computadores distribuídos, processamentos distribuídos, redes que cuidam de abastecimento de água, petróleo,
gás, energia, telefonia, que mais? VoIP, né? Até voz sobre IP, eles também trabalham com painéis disso. Automação em geral, né? Linhas de produção de automatizadas em geral. E aí o que acontece? A Rockwell, aí se vê a união dos caras. A Rockwell, a ABB, a Siemens, a Schneider, os caras corrigiram falhas meio que juntos, assim. Eles compartilharam essas informações para eles atualizarem essas situações, né? E quando a gente vê que existe essa mudança agora, que foi trabalhada em março de 2025, você vê que eles estão preocupados com a infraestrutura que há muito tempo não se vê falar de atualizações. O PLC é PLC, funcionando em assembly, aquelas linguagens toscas que eles usam lá de desenho para cá, fecha a torneirinha, abre a torneirinha, né? Bem baixo nível, só que, uma hora tem que mexer, e eles se uniram e mexeram. E assim, a Siemens tem alguns lançamentos, a Schneider tem outros, a Rockwell tem outros, a ABB também tem outras ações, todos eles pensando em melhorar a segurança da troca de comunicação e proteção de suas redes de ICS, OT, SCADA, como a gente falou. Pô, isso é muito legal, Mate, porque a gente há muito tempo não vê nenhum desses fabricantes, faltou só Metal Leve aqui no meio que eu não vi se manifestar, que não fala nada, né? E aí, de repente, você vê aqui 4 lançando coisas, é interessante, cara. Ale, essa notícia ela me chamou muito a atenção por causa disso daí. Eu acho que talvez alguns gigantes adormecidos estejam acordando, tá? A gente sabe que Siemens tem equipamento Siemens dentro de qualquer hospital, do mais simples, né, chão de pedra lascada e de terra batida, quanto dos mais modernos do mundo, né? E daí, os caras colocarem atualização de produto foi alguma coisa que eu realmente fiquei surpreso, né? Claro que nesse momento surpreso positivamente, né? Mas fiquei surpreso de que essas empresas estão se mexendo. Eu queria ver muito o posicionamento da Metal Leve. Vou até botar alguns alertas aqui para mim ver se a Metal Leve faz alguma coisa, porque ela é diretamente envolvida com esses caras. As cartelas KA, KF é muito envolvida com trabalhos dessas pessoas. Eu não vi, não mencionaram ela. Tem outros também, né? A Philips, a Philco também tem muita coisa de OT, né? De ICS, e são grandes, cara. Se você pega a Philco, cara, General Electric, né? Philco, General Electric, tem muito equipamento de hospital que faz isso. Tem muita coisa de automação que funciona direitinho. E tem um detalhe que eu vi algumas pessoas discutindo recentemente. Quando fala de automação, né? Trens, cara. A parte de trilhos de trens. Tem muita gente que esquece. A gente falou agora recentemente do problema que teve no aeroporto, que eles utilizaram, pararam de funcionar, eles começaram a utilizar um site comum para orientar alguns aviões, né? Trens, estradas de rodagem, tem muita coisa automatizada. Então, eu acho que esse movimento de começar a se acordar para a vida é porque também está na cara que está aumentando a tecnologia para tudo quanto é lado. Tem tecnologia embarcada em tudo hoje, cara. Tem ônibus com Wi-Fi, você sabe se o ônibus está chegando, se não está chegando. Todo mundo sabe que tem problemas nos transportes coletivos, a gente sabe disso. Mas a tecnologia está lá, a gente não pode falar que não está, né? A gente vai na Europa, vai em países mais desenvolvidos, quem já foi para a Europa já se assustou, que vai pegar um trem, olha na passagem lá, 16:07, né? Você fala assim, como assim, 4:07 da tarde, né? Às 13:18, 13:18, é a hora que sai mesmo o trem, gente. Não vai pensar que aquilo lá é caô, não, que chutaram o número. Sai naquele horário. Então, isso é organização. Isso aqui prova que o pessoal tá dando valor, tá se preocupando. E, quem sabe, né? Quem sabe
a gente diminui os problemas daqui para frente. Então, aí fica uma das nossas previsões desse ano para ser um pouco menos favorável que aconteça, né? Problemas em grandes redes. Esse é exemplo. Vamos ver como é que tá as coisas. Bom, agora essa aqui é engraçado. Até a gente estava falando agora, eu estava esquecendo o nome, né? É uma situação muito parecida com a Evante. Né? Exato. Fiquei preocupado também. Porque assim, cara, qual que é o nome desse negócio aqui? É um storage, né? Gladinet, cara. Pô, um storage, né, da Gladinet me apresenta uma vulnerabilidade com CVSS de 9, né? Pô, cara, aí você começa a falar assim, pô, eu tenho um storage com dados milhões, teras e teras, que tera é pouco, né? De dados, e os caras me apresentam uma vulnerabilidade que atingiu 9 pontos no CVSS. Só que aí você começa a verificar, né? Quem que alertou isso daí foi a agência de segurança, né, cara? A CISA que estava levantando a bronca disso. Então, isso quer dizer que essa tal de Gladinet, que deve ser da Gladys, ou do Glaustão, ou do Glaustovski, ou sei lá de quem, né? Não tem só 1, 2 lugares, não. Tem muita gente por aí que está usando esse negócio, cara. Você conhecia essa Gladinet, Alat? Olha, eu nunca ouvi nem falar. O que me chamou a atenção foi exatamente um storage, né? Vulnerabilidade CVSS 9. O ano passado a gente comentou de uma outra solução dessa de storage em nuvem que tinha uma vulnerabilidade super alta e daí começou a ter vazamento, começou a ter gangue de ransomware pegando os dados de lá e uma dor de cabeça atrás da outra, né? Então, isso é sério. Isso é sério. Quem tem esse tipo de solução, né? Porque, assim, a matéria fala, a Gladinet já comunicou, já lançou o Advisor. Meu amigo, comunicar, lançar o Advisor, atualiza. E a tal da Gladinet, ela foi a público e informou todo mundo do problema junto com a CISA. Então, ou seja, nos Estados Unidos, eles levam muito a sério aquele controle que foi instituído no início do ano passado, que você tem 36 horas para informar qualquer ataque que ocorra. Uhum. Né? Então, aí ela vai lá, o fornecedor, estamos com o problema. Aí a CISA vai, corrobora e fala para todo mundo, sim, estão com problema. Analisa e a coisa está acontecendo. Vamos ficar de olho nisso daqui, que talvez o Gladstone aí seja pior que a gente imagina, né? Gladinet, cara, storage é para ficar com o pé atrás mesmo. Bom, agora outra situação que eu juro para você que a primeira vez que eu li, eu comecei a dar risada. Fiquei pensando onde que coloca o USB? Onde espeta o pendrive, manja? Vocês lembram daquele cachorro robô que a gente até brincou aqui, que brincou não, né? A gente falou sério. Os cães robôs automatizados, que inclusive têm inteligência artificial, eles começaram a ser comercializados. E na época, a gente até deu risada, porque os cães robôs, eles podem até utilizar metralhadoras, só que só para órgãos do governo. Porém, se você comprar um cão robô e adaptar um lança-chamas, tudo bem, porque ele não estava previsto no contrato o cara adaptar um lança-chamas no maldito robô que fica batendo as patinhas no chão, que não doidão. Aí começaram a botar esse robô em tudo quanto é feira, apareceu na Febraban, apareceu na Mindesec, apareceu por um monte de lugar pelo Brasil afora e fora do Brasil também. Desde a época do Covid que começou a aparecer esse robô. Pois todo mundo já começou a botar na cabeça a cara daquele bichinho robô com aquelas patinhas tortas lá. Pois descobriram um backdoor nesse cão robô acessível com uma chave de API. Meu Deus do céu. Então, vamos lá.
Quando começaram a olhar essas chaves da API aí que precisa, eles identificaram 1919 dispositivos vulneráveis, né? E o cão robô está no meio dessa presepada toda. Ô, Mate, vai latir para quem agora esse povo, cara? Vai começar a cair que nem aquele cara lá que casou com a inteligência artificial lá, com a robô e não tem atualização. Agora o negócio ficou feio, cara. E onde que põe o pendrive nesse robô aí, cara? No backdoor? Não, cara, de novo, tudo é muito estranho, tudo é muito estranho. E é aí que fica legal, né? A matéria ela fica legal porque tudo é muito estranho. Então pensa bem, o software é o mesmo em todas as versões do cão robô. Né? O cão robô, se a gente for ver, nós não sabemos. Eu vou até dar uma olhada nesse modelo aqui, né? Mas não é muito absurdo. Ele tem um Raspberry dentro, né? Que você consegue acessar via SSH. Só que o sinistro é isso daí, cara. Quem é que sabe, não, né? Se o seu tá vulnerável ou não, o que você faz? Como é que eles vão alertar o cara? Cara, é muito estranho. É só olhar o backdoor do robô, velho. Não, cara, ó. O Elcio nem chegou direito e já começou. O cão pegou o Mirai? Não, é quase, mas tá perto, tá muito perto de pegar. Ô, Elcio, os caras encontraram um backdoor no robô, a gente só não sabe onde enfia o pendrive ainda, cara. Cara, não é possível, né? E daí é louco, por quê? Se o robô estiver conectado, você consegue acessar isso remoto e você consegue pilotar o robô do cara, né? Recentemente a gente falou dos aspiradores, os aspiradores que estavam perseguindo os animais dentro da casa, né? E os donos xingando os donos. E xingando o dono, né? Cara, isso aqui é muito próximo. A vantagem é que esse cachorro não morde, entendeu? Mas se tiver equipado que nem o do Alexandre com lança-chama, vai fazer um estrago legal, exato, cara. Cara, eu tô vendo a cena do pica-pau, assim, o palito de fósforo com o urubu, manja. O backdoor do robô, cara, que é o Raspberry que acessa por SSH e que apresentou a backdoor. Ah, não, cara, é muito pra cabeça, cara. Aí, pronto, se aparecer qualquer um desse daí, em qualquer feira que a gente conhece, você já imagina o que vai estar de gente com antena tentando descobrir onde está o backdoor do robô, hein? Tem dúvida disso? Assim, tem pouco detalhe aqui, mas essa era uma que, nem que seja por curiosidade, valeria a pena dar uma investigada para ver como é que não é, né? Assim, os robôs, eles são conectados a um sistema de cloud. Eu sempre faço a pergunta, faz sentido? Tem a necessidade desse tipo de coisa? Entendeu? Tem, Amate. Isso aí eu descobri, eu fui atrás. Sabe por que tem? Porque ele funciona na cloud, porque ele utiliza algumas situações de localização e atualização por onde está localizado. Né? Para você fazer funcionar, quando um drone voa, vou dar um exemplo semelhante. Quando um drone voa, ele vai pegar um monte de informação de satélite, mas é diferente o funcionamento dele, né? Porque ele tem que fazer o quê? Ele sobe, desce para frente, para trás, para um lado, para o outro. É totalmente controlado a parte de geoposicionamento, porque funciona 20, 30 satélites, né? A pior situação é 12 trabalhando. Nunca tive abaixo de 10, nunca na minha vida. E eu ando de drone, eu vou falar assim, ando de drone faz 10 anos, mais que 10 anos, muito mais que 10 anos. Eu gosto de falar assim, empina drone. Empina drone mais de 10 anos. Aí eles falam que é necessária a parte da cloud, porque existem atualizações que ele pode estar em terrenos diferentes que requerem uma grande troca de informações on the fly. Por isso que ele se adapta e sai andando. Eu não sei o quanto que isso é verdade, porque eu penso naquela outra situação. A gente está com 5G, 6G,
e toda hora dá uma zica do caramba para todo lado, você tentando fazer funcionar o telefone. É sério mesmo que você vai precisar ficar conectado numa cloud o tempo todo? Você acha que isso daí vai funcionar de verdade? Então as nossas conexões é muito ruim, cara. Eu quero saber, eu quero que os telefones fiquem igual ao robô, então. São explicações que os caras dão, mas a gente não tem como confirmar, porque a gente não tem o robô para olhar, né, cara? Esse que é o problema. Mas, o Alexandre, assim, vamos lá. Você colocou mais um negócio aqui. Lembra na época de pegou vírus no disquete, porque você encostou um disquete no outro? Cara, agora você vai infectar com raiva, entendeu? O cachorro, né? Pelo backdoor. Cara, malucaço. Muito estranho, muito estranho. Se um dia eu tiver, muito estranho. É Dalton para vocês, hein? Tá? Red Zone também é cultura musical. Dalton, nossa, coisa horrível. Mas vamos lá, vamos falar de outra coisa horrível. A ideia pode até ser boa, mas é horrível. Na semana passada, a gente até falou da Paraíba e a gente elogiou o estado da Paraíba, que criou um controle deles para celular e baixou em 40% os roubos de celulares no estado, né? Porque o estado em peso adotou a solução que eles criaram, que travava os celulares, impedindo que eles fossem utilizados por pessoas que roubaram aquele celular. O governo também fez uma solução semelhante, só que o governo tinha algumas coisas que ficavam atravancando a situação. Exemplo, se você bloqueasse, talvez você não recuperasse o seu e-mail. Talvez aquele telefone não voltasse a funcionar. A burocracia para fazê-lo funcionar é muito maior, né? Lembrando que nós somos uma união federativa de estados. É diferente dos Estados Unidos, que cada estado tem suas leis, né? Então, quando você pega alguma situação que é uma lei nacional, um produto nacional, você vai ser tratado numa fila nacional. Não é só do seu estado. Então, talvez a Paraíba saia ganhando, né, por causa disso também. Mas são outros detalhes, isso é problema deles. Aí, o que aconteceu? A Anatel já imediatamente soltou uma informação que estava atualizando o produto, para cá, para lá, bacana, tal, e veio outra notícia na sequência dizendo que todas as chamadas telefônicas no Brasil serão autenticadas, né? Ah, mas isso aí tem a ver o quê com o negócio do celular? Não tem a ver com o celular. Tem a ver com as fraudes, com as centrais telefônicas e esses números que aparecem ligando para você o tempo todo. 0800, telefone te achando. O cara vai ter que dar nome aos bois, né? A chamada autenticada, você vai sempre saber quem é que está te ligando. Não tem mais o Anquinou, pelo menos eu acredito que não tem. Talvez para os usuários finais, pode até aparecer esconder quem é que está te ligando, mas vai haver o registro de quem se conectou. Eu, autenticando, ligo para o Mate. Se eu falei que o meu celular não mostrar que sou eu, ele pode não saber que sou eu, só que o governo, como é que fala, as empresas, vão ter que saber quem é que está usando a linha e quais são os dois peers que estão se comunicando. Tá claro isso? Beleza. Pois é, só que aí vem a notícia chata. São 5 anos para se adaptar e colocar isso em funcionamento. Meu amigo, aí eu começo a ficar assustado. Ale, vamos lá. O que acontece? A Anatel, ela está usando uma tecnologia que já deu certo nos Estados Unidos e no Canadá, né? E daí, assim, são 2 tecnologias aqui que tem que funcionar. Uma tecnologia é responsável pela autenticidade da chamada e a outra é o que eles chamam de RCD, que coloca na tela o logotipo da empresa e o motivo da chamada. Qual que é o problema aqui? As empresas telefônicas não estavam preparadas para esse tipo de coisa. 2, os aparelhos telefônicos também não. Então a gente tem 2 problemas aqui. A gente tem as empresas de telefonia, que daí, se eles fizerem um investimento tudo de uma vez, eles conseguem fazer o negócio, né?
E a gente tem do outro lado os aparelhos das pessoas que também não estão preparados, né? O que não fica claro aqui é o seguinte: a gente sabe que tem, do mesmo jeito que a gente já falou de roteador, muito aparelho bom que continua funcionando. O que as pessoas fazem, quem tem aparelho antigo, daqui 3 anos, vai acontecer o quê? O aparelho para de funcionar? Vai, do jeito que vai parar de funcionar. Porque eles não vão conseguir ter uma tecnologia que vai abranger todos os celulares e ainda faça esse tipo de conexão. Você concorda comigo? Não, concordo, entendeu? É estranho de qualquer jeito, loucaço, né? Mas existe, então, alguma coisa para tentar evitar esse tipo de situação. Eu queria explicar um detalhezinho aqui, tá? Para quem entende de firewall, vamos pensar assim, tá? Ou de rede, como é que funciona a brincadeira? Na sua rede, pacote, né, do seu endereço IP, ele não pode entrar na sua rede. Porque se ele é da sua rede, por que ele vai entrar? Não faz o mínimo sentido. Então, se tiver algum pacote com o endereço da sua rede querendo entrar, ele está errado. E ele é descartado. Na telefonia, deveria ser parecido, né? Mas não é. Exato. Vamos esquecer a parte da... talvez, com a parte da... Como é que chama? Não é migração, né? Não é migração o negócio. Como é que chama? Não é o MAC address. É portabilidade, tá? Então, antigamente, como é que funcionava? Você tinha as empresas telefônicas e cada uma delas tinha um prefixo de número. Então, a empresa A, ela tinha só aqueles números, a empresa B, só aqueles números. Se um número de uma empresa tentasse entrar na rede do outro, né, era para fazer chamada, não era para originar uma chamada. O que acontece? Talvez por causa dessas novas situações aí, de poder mudar de operadora, mantendo o número e tudo mais, da portabilidade, eles tiveram que tirar algumas regras. E daí, algumas pessoas, algumas empresas, elas pegam um servidor de VoIP, né? Voz em cima de internet, e eles conseguem entrar como se eles fossem uma central telefônica. E eles forjam o número. Eles usam uma técnica chamada de spoofing. Eles inventam o número que eles querem e muitas vezes é um número igual ou muito parecido com o número do seu banco, mas não é o banco ligando, né? Você sabe que o banco da letra B tem o 404 ou alguma coisa. Eles fazem exatamente esse número para tentar te enganar. Então, com essa tecnologia, todo mundo que entrar na rede e quiser originar uma chamada vai ter que falar: eu sou o Fernando, eu sou o Alexandre. E quando eu ligar para o Alexandre, mesmo que o Alexandre não tenha o meu contato, vai aparecer o meu nome. É louco isso daí, cara, porque assim, eu acho que a tecnologia para ser implantada, ela até pode ser implantada mais rápido. O que me assusta são os aparelhos, né? Principalmente o Brasil, que o Brasil é o país que mais tem pluralidade de equipamentos. A Samsung tem vários equipamentos que eles nem lançaram lá fora, que eram projetos. O que a gente faz com isso? Põe no Brasil, põe aqui e os caras copiam. E aí? Como é que faz? Difícil, né? Pois isso aí vai dar o que falar. A ideia pode até ser interessante, visando, assim a gente força a responsabilidade da operadora e de quem está envolvido. Me desculpa, cara, eu acho que tem outros caminhos que as empresas já podiam estar forçando a responsabilidade das operadoras, mas ela não faz porque está dando dinheiro. Quanto mais telefone ela botar para funcionar na linha, mais ela ganha. Então, não acho que tem vamos falar assim, um affair, né? Para deixar todos felizes, por enquanto.
E pior, agora vai ficar mais triste ainda, porque isso aqui envolve custo. Talvez, nesses custos, os caras dessa operadora falam assim, mas assim a gente ganha mais na venda de aparelho. Pode ser também. É o caso da TV digital. Chegou uma hora, ninguém queria, né? Foi apertando, agora tudo digital. Só tava neguinho correndo comprar antena, né? Sumir com aquelas caixinhas de UHF. Não é verdade, Amado? Você tem isso também. Então, paradigmas. As antenas, né? As antenas escama de peixe. Aquela desgraça, lá parecia uma churrasqueira, né? Pois é, tinha aqueles LB, lembra? Que tinha os... Sim, o HF, para achar o canal lá. Você tinha que ligar aquela porcaria e fazer funcionar. Pois é, gente, são mudanças e coisas. Os prazos que assustam, os detalhamentos das informações não ficam claras. A gente tem que lembrar que são órgãos governamentais, os governos acabam antes desse prazo, né? Vêm novas ideias, novos diretores, novos governos. Então a gente tem que pensar tudo isso e aí a gente fica um pouco mais triste. Bom, aí vamos lá. Agora, fogo amigo ou fogo inimigo? Não dá para dizer o que é isso aqui. Outra boa. Porque essa aqui é boa. O que acontece? O site de ransomware lá na Dark Web, né, sofreu um defacement. Para quem não sabe o que é defacement, né, é você entrar dentro de um site e alterar situações que você normalmente viria naquele site, você muda para outras informações. Aconteceu hoje em alguns Starbucks que um malucão lá tirou todas as tabelas dos preços dos cafés das TVs e apareceu um desenho bonito lá, umas frases idiota, mas o cara fez um defacement. Ele tirou aquela situação normal daquele site e alterou por outro código que apresentou outras imagens. Beleza. O que aconteceu aqui? Imagina isso ocorrendo na Dark Web, cara. Então tinha um site lá que vendia maconha, vendia um monte de coisa para todo mundo, né? Para os doidão, aqueles negócios. Aí o cara vai lá e meteu uma tela, falou assim, não cometa crimes, né? Crime é ruim. Xoxo, beijinho por vocês, Praga. Então a Praga foi lá, vai ver que o Praga da Xuxa que perdeu o emprego, né? Desde a época que a Xuxa parou de fazer, ficou desempregado, né? Virou hacker de porão, e ele foi lá e mudou segunda-feira isso daí. Aí o site saiu completamente do ar, ninguém sabe o que aconteceu, não apareceu autoria para cá, para lá, ninguém sabe de onde foi. O que é maluco aqui? Aquela linha tênue do bem, do mal, o dark, o clear, o branco, o preto, já ninguém mais sabe o que é. Nós falamos de uma empresa que começou a fazer propaganda na cara dura para contratar gente. Lockbit. Depois a gente falou hoje aqui da Hunter, que foi lá e falou assim, não vou mais fazer Ransomware as a Service, porque eu quero roubar dado e que se dane tudo. E agora, cara, tá os negros criando caso dentro da própria Dark Web. Porra, o que tá acontecendo, cara? É gente sem informação ou gente com informação demais e sem direcionamento? Tá medo, hein? Assim, talvez tenha um pouco de cada, né? Esse caso ele chama atenção porque quando as polícias, as forças do bem, tiram um site fora do ar, a tela é uma tela padrão, falando quais entidades da polícia tiraram o site, várias outras coisas assim. Aqui foi uma página aleatória. Então, tá estranho porque eles falam que pode ser algum afiliado do crime que não estava feliz e colocou a mensagem ali. Os pesquisadores que estavam acompanhando isso aqui falaram que nos fóruns específicos nenhum dos afiliados reclamou, tá, que foi mudada a página ou que pudesse se tratar de um golpe interno. O site ficou fora do ar, vamos ver como é que volta, o que volta. De qualquer maneira, é estranho. Né? Acontece com todo mundo. Tadã!
Essa é outra. É o que eu falei, é fogo amigo. Ah, na Dark Web só tem nego do mal. Olha o cara ferrando aí, os amiguinhos, vendedor de maconha. É? Meu Deus do céu, cara. Ó, tem isso daí, né, cara? Pois é. Bom, deixa pra lá, vai. Vamos só ver o que vai acontecer. Para fechar o programa de hoje, isso aqui é muito louco, cara. Isso aqui é um negócio que chama muita atenção. Por que chama atenção? Quando a gente fala de tudo que é comunicação, tudo que é feito na internet, tem uma coisa que muita gente chegou depois e não está preocupada em aprender e fala assim, a internet é só entrar no browser e trabalhar. Pois é, né? Tem um monte de coisa para isso acontecer. Né? Tem um monte de coisa que permite você entrar no seu browser, trabalhar, mandar informaçãozinha para um para outro, mandar mensagem no seu celular, né? E-mail, SMS, tem um monte de coisa por trás, mas são coisas que desde o começo são muito semelhantes. A base é uma só, essa troca de pacotes é uma só, né? E aí você vê, a gente está indo para a era quântica de computadores e está lá saindo um novo OpenSSL. Aí você fala assim, mas peraí, como assim o OpenSSL está saindo? Pois é, está saindo uma nova versão de OpenSSL com suporte de algoritmos, cara. Olha que coisa maluca isso. Todo mundo achando, ninguém vai mudar mais nada, IPv6, que agora vai mudar para HTTPS 55, vai inventar qualquer nome, né? Pois é, Open... Eu dou risada, cara. Os caras querem reinventar a roda. Sempre tem o espertão, né? Aquele cara que levanta a mão assim, ó. O nhonho com a camisa lambida assim para trás. Ô, professor! E dá a ideia brilhante. Pois é. Os caras lançaram um novo OpenSSL com suporte a algoritmos de criptografia resistentes a ataques de computadores quânticos. Cara, enquanto você está querendo inventar a roda, os caras estão melhorando o que funciona e funciona muito bem. Essa é a verdade. Em vez do cara ficar inventando um novo protocolo de comunicação, ele está fazendo funcionar melhor ainda o que já vem funcionando há anos, cara. Agora o Tadal está fazendo assim no caixão, ó, comemorando, comendo pipoca, trocando ideia com o Caveirinha do lado. Porra, cara. E olha o detalhe, hein? O ML-CAN, o ML-DSA, o SLH-DSA. Cara, é uma criptografia muito, muito cabeça de piranha, velho. É foda. Um negócio nervosão mesmo. E o bicho tá preparado para trabalhar com isso. O que eu vou falar desses caras, Mate? Tem outros algoritmos aqui que besteira até a gente falar. Mas caramba, cara. Isso prova que os caras são foda. Ale, assim, tem que se adaptar ao mercado. Tem que se adaptar ao mercado. E antes que comece a apontar o dedo para esses caras e falar, o seu produto A, o seu produto B, né? Pronto, eles lançaram uma atualização. Eu ainda vejo que a gente está longe de computação quântica, ou pelo menos para os humanos normais, né? E assim, tem grupos híbridos de troca de chave pós-quântica. Cara, os negros implementaram os negócios aqui que eu não tenho a mínima ideia nem como funciona. Você falou, desenha. Eu vou fazer o hominho com a perninha, entendeu? Com o stickman, entendeu? O hominho do palito de fósforo. Cara, eu acho que aqui, sim, os caras se superaram. A gente tem um outro ponto aqui que o protocolo foi atualizado. Nós temos que ver os produtos novos agora, lançados com esses algoritmos já preparados, né? Então, isso daqui tem mudança em navegador, mudança em servidor web, mudança talvez em servidor certificados, certificado, várias outras coisas. Mas aqui, os caras, eu acho que eles realmente agora eles deram um tapa na pantera. Cara, você viu o que o bicho faz? Ele desliga TLS que não é suportado ou é antigo, que pode gerar qualquer outro problema. Ele vai lá e ignora. Não precisa o cara ficar lá configurando. Ele fala, essa bosta velha, caguei.
Não vou nem reconhecer. Meu, É? paguei pau. Não, legal, super legal, super legal. Esses caras estão de parabéns, estão de parabéns. Essa foi a notícia mais legal dos últimos 6 meses, para falar a verdade. Fácil. Porque isso aqui é a base de tudo, gente. Quando a gente fala, quando a gente está conversando com cliente, quando a gente está conversando com amigos, quando a gente está conversando com companheiros de trabalho e fala das coisas que existem e podem ser feitas em cima do SSL, as pessoas torcem ali e falam assim, pô, mas sério? Precisa disso? Né? Eu vou fazer, é sério mesmo que eu tenho que fazer isso? Mas qual o problema deixar isso daí habilitado? Cara, olha o poder dessa ferramentinha, né? Que muita gente já chamou assim, não é verdade? Sensacional. Galera, não sabe o que é o OpenSSL? Vai dar uma estudada, porque isso aqui é 10. 10 mesmo. Beijo para vocês. Até semana que vem. Fica aqui com meu querido Fernando Amati. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida e extrovertida, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Edzone.